Boa noite, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, no bairro do Morém, Petrópolis, Rio de Janeiro. E nas noites de quinta-feira, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, esta obra maravilhosa de Allan Kardec. E hoje, dia 4 de agosto de 2022, nós temos o prazer de receber em nossa casa a nossa irmã Antônia Carapinha, que virá estudar conosco, né, que aceitou o nosso convite para estudar conosco. E hoje a Antônia vai conversar conosco sobre o capítulo 18 do Evangelho, que tem por título Muitos os Chamados, itens 3, 4 e 5. Um tema suave e tranquilo para todo mundo. A porta estreita. Muito. A porta estreita, não é? Então, que nós possamos aproveitar essa oportunidade para ouvir falar muito bem da porta estreita e cada um de nós buscar a sua porta estreita e passar através dela. Mas antes de nós iniciarmos a nossa palestra, passando a palavra para a nossa amiga, nós vamos fazer uma leitura desse livro de Lourival Lopes, Sempre Alegre. Não sei se está dando para vocês verem a capinha, está aí, ó. Sempre Alegre, Lourival Lopes. E nós abrimos aqui, e a lição que veio para ser lida na noite de hoje tem o título Manifestação Positiva. E o Lourival diz assim: manifesta o que é positivo. O que manifestas com convicção tende a acontecer. Mesmo que estejas doente ou fraco, afirma que a saúde já está dentro de ti. E nisso crê, ainda que experimentes profundo desânimo. Dize que uma grande esperança já está no teu coração. E nisso acredita. Mesmo que sofras carência de tudo e dura realidade financeira, exprime que para ti já está preparada uma melhoria geral. E nisso confia. Ainda que enfrentes a tormenta doméstica, declara que a paz já te está reservada. E nisso espera. E mesmo que tenhas dificuldades na esfera do trabalho, fala que um dia novo já está chegando e nisso põe fé. Sê pessoa positiva. A vida se apressa em realizar o que crias com teus pensamentos positivos. Então, depois dessa belíssima mensagem do nosso irmão Lourival Lopes, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, agradecendo tudo de maravilhoso que tem ocorrido em nossas vidas. Agradecer o dom da vida, agradecer os amigos que temos, a família, o lar, o trabalho, a saúde, e também agradecer e muito as dificuldades que se apresentam, às vezes, em nosso caminho. Pois através do esforço para a superação dos obstáculos, é que nós crescemos, aprendemos, adquirimos experiências e nos tornamos pessoas melhores, buscando a cada dia nos tornarmos efetivos e bons trabalhadores a seara do Senhor. Assim, sentindo essas vibrações amorosas que caem do alto sobre cada um de nós, te rogamos, Senhor, mais uma vez, que por acréscimo de misericórdia, nos abençoe os nossos lares, nossos amigos, e abençoe a nossa irmã Antônia e sua família, que de forma tão gentil aceitou o nosso convite para trazer o seu conhecimento, para ajudar a todos nós na noite de hoje. Obrigado, Senhor, por tantas alegrias que tem proporcionado a cada um de nós. E nesse momento te pedimos a permissão para iniciarmos os nossos estudos da noite de hoje. Graças a Deus, também agradecemos ao nosso irmão Francisco de Assis pelos exemplos
de amor ao próximo que ele nos legou durante toda a sua existência. Sê conosco sempre, Senhor. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos começar o nosso estudo. E a nossa irmã Antônia tem até 19h30, se precisar de mais 5 minutinhos, 19h35, para fazer sua reflexão. Que Deus te abençoe, minha amiga. Muito obrigada, boa noite a todos. Obrigada por essa calorosa recepção. Espero trazer aos nossos corações essa verdade tão inconteste do nosso Mestre Jesus, e essa passagem ainda tão difícil para todos nós, mas não impossível, né? E para começar a nossa reflexão dessa noite, eu vou contar para vocês uma pequena historinha que é de um poeta, Will Allen. Will Allen nos traz uma história. Ele diz que um velhinho caminhava por uma estrada muito deserta e muito sombria, e numa noite muito fria, muito chuvosa, e ele chega num determinado ponto onde ele tem que cruzar para o outro lado. E era um lugar muito difícil, era muito difícil essa travessia, e não tinha ponte que ligasse um extremo ao outro. E estava uma penumbra, era início da noite, então os riscos para essa travessia se faziam muito maiores, né, por ser noite. Mas ele, decidido a atravessar, a cruzar ir para o outro lado, ele se empenhou a ir com muita dificuldade, prestando atenção no caminho que ele estava percorrendo por estar na penumbra. Ele foi devagar, mas ele devagar, tateando, olhando, percebendo os obstáculos pelo tato, pela sola dos pés, ele foi e chegou ao outro lado. E ele esperou amanhecer o dia do outro lado, né? E voltou de novo para o início da travessia e começou a construir uma ponte. E aí, de repente, apareceu um senhor e disse para ele: mas por que o senhor está construindo essa ponte? Ele falou: não, eu preciso construir essa ponte, porque quando eu estava vindo pelo caminho, eu vi que um jovem está vindo por esses lados, e ele vai precisar também atravessar essa ponte. Então, eu vou construir a ponte, porque na penumbra ele vai ter muita dificuldade de atravessar essa ponte. E a pessoa insistiu com ele: isso é bobagem, vai perder seu tempo. Ele falou: não, mas eu vou construir a ponte. E assim ele fez. Construiu a ponte. E... meu telefone, só um pouquinho. Pronto. A filha não sabia. E aí ele diz: esse jovem terá que passar por esse mesmo local. Então, construirei a ponte, porque ele precisará cruzar na penumbra. E, meu bom amigo, eu preciso construir essa ponte para facilitar a vida dele. Então, meus irmãos, Jesus, o nosso arquiteto maior do universo, ele também foi esse construtor, né? Foi o construtor de pontes, para que nós pudéssemos... Ele foi um facilitador para nós. Ao construir as pontes do conhecimento, né, que nos facilitariam o acesso às suas verdades, às verdades do Pai, ele foi esse construtor do universo. Ele foi esse velhinho que sabia que nós seríamos aquele jovem, ainda inconsequente, que trazíamos conosco ainda tantas dificuldades, e que não teríamos o mesmo tato que aquele velhinho teve para cruzar um lugar tão perigoso, na penumbra, com tanta coragem, de forma tão destemida. Assim foi nosso Mestre Jesus, quando esteve entre nós.
trouxe a sua verdade de forma inconteste, mostrando, passando na carne, literalmente, mostrando todos os desafios que enfrentaríamos e que enfrentaremos nas nossas reencarnações. E aí, ele começa, né, o nosso capítulo, no item 4, ele começa o nosso capítulo dizendo, sendo muito taxativo, ele começa dizendo, né, entrai pela... Mateus começa nos relatando, entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso. Então, ele já começa afirmando, ele é muito contundente, né? Ele começa afirmando, entrai pela porta estreita. Ele não começa falando da porta larga. Então, quando a gente atenta para esse detalhe, a gente começa a entender que Jesus ele vem nos convidar a um caminho que não seria fácil, como o nosso velhinho da história nos contou. Que seria um caminho onde as sombras, as nossas sombras, estariam, a penumbra da história, eu traduzo para nós como as nossas sombras, que nós estaríamos sob a penumbra das nossas sombras constantemente. Mas que o conhecimento das suas verdades tornariam esta ponte que ele nos trouxe mais fáceis, nós poderíamos passar por ela de forma mais tranquila, se assim nós quiséssemos. Então, no Sermão do Monte, né, no Sermão do Monte, o Mateus nos traz a seguinte passagem, no capítulo 5, versículo 48. Sedes vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Perfeição. Perfeição. Será que essa palavra, quando eu entrei na doutrina espírita, que eu ouvi essa passagem das bem-aventuranças, falei, meu Deus do céu, eu ainda tão impulsiva, tão intempestiva, tão com um gênio ainda tão rebelde, como? Isso vai demorar uma eternidade, eu nunca vou conseguir isso, ou palavras minhas para mim mesma, eu nunca vou conseguir isso. E à medida que o tempo foi passando, eu fui começando a absorver um pouquinho dos conhecimentos do nosso Mestre Jesus, eu entendi que a perfeição é uma conquista de todos os minutos. É conquista para a eternidade. E a gente não precisa ficar ficar se descabelando em busca da perfeição. A perfeição é conquista diária, é conquista, como minha mãe dizia, minha mãe me chamava de burro chucro quando eu era jovem, porque eu era respondona, eu era atrevida. Ela falava, você é burro chucro. E quando ela morreu com 89 anos, e ela ainda conheceu a Antônia caminhando pelos caminhos da doutrina espírita. E aí eu falava para ela da doutrina, conversava com ela sobre, porque ela era uma católica fervorosa, praticante, era um exemplo de ser humano. E eu falava com ela da doutrina espírita, ela falava, nossa, mas eu acredito, parece que eu já ouvi isso tudo que você está me falando de reencarnar, acredito nisso tudo. E acredito mais ainda por ela fazer com que esse burro chucro esteja sendo amansado. Minha mãe falava isso com muito carinho. Então, meus irmãos, a doutrina espírita e os conhecimentos são essa bênção que faz com que pessoas como eu, burros chucros como eu, sejam amansados ao longo do tempo. Perfeição, longe dela estou, mas luto muito, todos os dias. Todos os dias eu era brigona, respondia todo mundo com a resposta na ponta da língua, mas eu não vim aqui para falar de mim, eu vim aqui para falar do mestre, né? Então, como a gente faz
para conseguir essa perfeição, né? O significado de perfeito é que não há defeito. Impossível para nós ainda seres tão imperfeitos, não é? Mas o mestre nos disse que a perseverança e o conhecimento, a disciplina e a perseverança, nos vários ensinos que ele nos trouxe, nos daria a condição de um dia sermos perfeitos como perfeito é o nosso Pai, né? Sendo assim, quando o mestre nos diz sobre sermos perfeitos, ele está nos mostrando um padrão que nós deveríamos ter como meta a alcançar, para que um dia a gente possa adentrar essa tão sonhada, né, tão almejada porta estreita por tantos espíritos, principalmente aqueles que voltam ao mundo espiritual, que conseguem vislumbrar, né, o todo, todas as oportunidades que deixou passar em branco, todos os caminhos, as pontes que foram indicadas para a travessia e que preferiram não ficar, continuar no mesmo lugar, não deram o primeiro passo de atravessar essa ponte para buscar novos caminhos, novas oportunidades, nova visão, né, a respeito da vida e do que nos cerca. Então, Jesus nos convida, através desse ensinamento do capítulo 18, muitos os chamados e poucos escolhidos, à mudança. Porque muitas pessoas acreditam que só de estar professando uma religião, frequentando um templo religioso, eles já estão salvos. E não é verdade. Todos nós sabemos disso, que não é verdade. A porta estreita será conquistada à medida que a gente transformar, que a gente for em busca dessa mudança, de transformar o burro chucro numa ovelha mais pacífica, com os ouvidos mais atentos a ouvir. Eu era tão rebelde que eu queria falar antes de todo mundo, eu queria responder antes de todo mundo. Então, no meu casamento, lá no início, foi muito difícil, porque eu queria que as coisas fossem do meu jeito, como eu entendia. Quanta ilusão, quanta imaturidade, né? Quanta infantilidade espiritual, de achar que podemos controlar as pessoas e controlar a vida. Impossível. Mas aí vem um freio. O freio, ele chega na nossa vida para que a gente possa rever os nossos conceitos, que é a dor. A dor, quando a gente está no caminho, na busca de reformar, de transformar o nosso ser. Quando eu descobri a doutrina espírita, eu fiquei maravilhada. A princípio, maravilhada por poder trabalhar pelo próximo, porque eu já entrei no centro querendo limpar, querendo cozinhar, querendo fazer sopa. Isso me deslumbrou no início. Mas depois, como o conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo dos anos, a gente vai percebendo que não ser Marta, que só ser Marta não é o suficiente. Que só ser Marta você perde muito, porque eu me intitulei aqui quando eu cheguei, falei, Denise, eu estou nervosa porque eu ainda sou tão Marta, eu ainda quero só fazer, preciso me dedicar mais, a estudar mais, a conhecer mais, né? Mas a gente percebe, quando a gente quando as dificuldades batem à nossa porta, quando o desafio se apresenta, a gente percebe que ser só Marta não é o suficiente. Vai nos faltar elementos para a gente lidar com a dificuldade. Então, Jesus nos convida à mudança. Vim para que tenham vida, vida em abundância. De que vida é essa que Jesus nos convida? Que vida é essa que Jesus nos convida a buscar, a conhecer,
Que renovação é essa, né? Que ele nos convoca. Então, Jesus, quando ele começa dizendo, entrai pela porta estreita, Jesus, quando Mateus nos relata, né, que Jesus começa dizendo, entrai pela porta estreita, ele nos convida a entrar, a não titubear, a não vacilar diante desse convite. E quando ele faz esse convite, é como aquela criatura que fez a ponte, e ele tinha certeza que aquele jovem ia atravessar aquela ponte. Isso, com toda dificuldade, ele voltou de novo por aquele caminho tão difícil, porque ele tinha certeza que aquele jovem ia atravessar a ponte. E assim é Jesus conosco. Ele acredita em cada um de nós, que nós vamos atravessar a ponte da nossa vida, a ponte dos nossos desafios, que vai nos levar a conhecer novos elementos para a nossa evolução, novos caminhos, caminhos mais fáceis, talvez. Talvez. A gente fala que é difícil, mas quando o ensinamento ele penetra no coração verdadeiramente, não é difícil. O padrão de perfeição ainda está muito longe, mas ele não é inalcançável. Os filhotes do padrão, uma vez nós ouvimos uma palestra de um palestrante que foi na nossa casa, que ele dizia que todos os nossos defeitos, eles têm filhotes pequeninos que devem ser observados, que o orgulho, ele tem essa grandeza que a gente coloca, mas ele tem vários filhotes que a gente não percebe. Então, as nossas virtudes, para que elas atinjam também o ápice, elas também têm que ser cultivadas nos pequenos detalhes, elas também têm vários filhotes, usando a analogia do nosso irmão. Então, se notarmos as palavras seguintes, ele vai falar de porta larga, mas antes ele falou da porta estreita, num convite a essa busca para podermos encontrar esse caminho e ter forças de ir até essa porta. Porque primeiro você tem que perceber que a porta está ali, que tem algo dentro. Primeiro você tem que buscar, através do conhecimento, que essa porta que Jesus nos convida, que atrás dessa porta, nesse cômodo, se é que a gente pode deixar circunscrito, que não existe essa circunscrição, não consigo falar a palavra, não está circunscrito, mas o que tem após porta, nós devemos conhecer, mesmo que a gente não consiga ainda. Ainda não consigo, ainda vai ser muito difícil entrar nessa porta estreita. Vai ser muito difícil, sim, não nos iludamos, mas não vai ser impossível. Então, a palavra estreito significa apertado, de pouca folga, quer dizer, para que nós possamos vislumbrar, entrarmos nessa porta estreita, necessário se faz que a gente ande por caminhos estreitos. E quando a gente vai lá e vê os vários itens que compõem a personalidade, a característica de um homem de bem, o caráter de um homem de bem, a gente vai ver quantos pontos nós temos que trabalhar. Quantos pontos a gente tem que seguir mesmo ali, num caminho muito estreito, de muita atenção, de muita vigilância. Porque sem essa atenção e sem essa vigilância, nós vamos ficar vulneráveis à porta larga. Porque a porta larga, infelizmente, nós ainda somos seres movidos pelo prazer, pelo imediatismo. E esse imediatismo, ele é tão passageiro, ele é tão momentâneo, que a gente se perde por minutos, horas, dias de prazer para sofrer
anos, né? Quanta coisa a gente fez lá atrás com a nossa saúde, com as nossas escolhas. Eu digo mesmo, no meu casamento, até hoje eu tenho que refazer caminhos de exemplos da minha convivência que eu dei para as minhas filhas, que eu vejo hoje uma das minhas filhas, principalmente, com comportamentos semelhantes ao meu, que eu abomino hoje de ter tido aquele comportamento, eu vejo a minha filha reproduzindo esses comportamentos de uma época que eu era inconsequente ainda, eu ainda não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então, quando a gente se depara, principalmente vindo de um filho, imagina a dor no coração que é quando eu vejo Aí eu tento mostrar, mas ela vai descobrir o caminho por ela. Mas eu sei que ali tem a mina colaboração, porque é tal qual a mãe agia. Então, mas isso sem me sem ficar me machucando. Eu sinto, mas eu não fico me maltratando por isso. Forma que eu sabia fazer. Hoje, eu tento dar outros exemplos para minhas filhas e para os meus netos. Mas naquela época era como eu sabia fazer. Então, portanto, o caminho que a gente tem que seguir é o caminho apertado, aquele que a gente se coloca toda hora em xeque, coloca toda hora, é o caminho onde a gente faz como Santo Agostinho, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, nos convoca. 1019, né, gente? Falei errado, né? Corrija aí se eu estiver errado, 1019 ou 919? Aqui fugiu agora. 919A. Isso, 919A, muito bem, então está certa, né? Então, que ele nos convida a todos os dias fazermos uma análise do nosso dia, do nosso comportamento, e não do comportamento do outro, porque vai ser a nossa mudança, a nossa real avaliação que vai fazer com que a gente dê esse passo rumo à conquista desses valores que vão fazer com que a gente vá gradativamente vislumbrando com mais fé, com mais força, com mais disciplina, com mais vontade, essa porta estreita, essa luz que está brilhando lá na frente, nos convidando, né, nos convocando. Venha, você é capaz. Faça, você consegue. Você não é isso aí. Você está isso aí. Quando a gente se coloca muito para baixo, numa situação onde a gente não conseguiu ter o controle que deveríamos, paremos um pouquinho. Não precisa da gente ficar se batendo, se machucando. Não. Olha para frente e continua a caminhar, sem colocar panos quentes sobre você mesmo. Esse é o chamamento de entrar pela porta estreita. É essa renovação, é buscarmos a todo momento essa renovação de conceitos, quebrar paradigmas que a gente traz de outras religiões, é deixar que a nossa mente se abra ao belo, ao divino. Esse é o chamamento de Jesus. Então, resumindo, a porta estreita é o caminho para as pessoas decididas, para aquelas pessoas que já sabem o que querem para si. Vislumbrar a porta estreita é para todos. Muitos são chamados para poder entrar pela porta estreita, mas poucos serão escolhidos. Porque, por vezes, nos falta essa disciplina. A vontade, primeiro, né? A vontade, porque quando a gente tem vontade, a gente coloca a disciplina em ação. É basicamente disciplinarmos o nosso querer, a nossa vontade. Caiu? Caiu. Levanta e volta de novo à disciplina. É como qualquer outra coisa na vida. E agora nós estamos buscando o nobre, o que verdadeiramente
vai fazer a diferença no nosso retorno à parte espiritual. Então, como disse Paulo, descreveu aos Filipenses, eu peguei esse pedacinho, quando ele descobriu verdadeiramente qual era o caminho do Cristo, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então, é a gente esquecer o que passou, deixar o que passou. O que passou é só referência para nós não sermos aquilo mais. É olhar para frente e vislumbrar o que a gente quer verdadeiramente ser. Então, ele continua: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, qual é esse prêmio que Paulo está nos dizendo aqui nessa passagem? Ele está mostrando, o prêmio que Paulo nos mostra é o amor, é a descoberta do amor, é a conquista desse sentimento tão nobre que faz com que a gente olhe o outro como um irmão, que olhe as situações e as dificuldades como degraus para a nossa evolução. É esse amor que Paulo nos convoca, nos dá o exemplo de vivência, né? Ele que disse, né, que sem o amor nós poderemos fazer qualquer coisa que vai estar faltando. Vai ter um peso. Uma coisa é a gente fazer sem esse amor que é a nossa... Hoje nós conhecemos o amor ainda de forma muito, muito fracionada. Então, quando a gente está nessa busca de encontrar a porta estreita, o caminho para que a gente entre é a gente trabalhar a conquista desse amor em nós. Não é a cobrança do outro, como o outro deve ser, como o outro foi, como o outro está sendo. Nada disso vai importar. O que vai importar é o que nós fizermos com essa conquista. É o tanto de amor que nós colocamos naquilo que nós fizermos. Isso vai ser o antídoto para que a gente possa não escolher. Ainda acho muito difícil a gente só trilhar no caminho da conquista das virtudes para a porta estreita. Mas, pelo menos, quando a gente ficar sobre a disciplina, a vontade, a disciplina, a ser incorruptível, devemos ser incorruptíveis, desde a pequenina coisa até a maior. Porque, às vezes, a gente acha que a corrupção está nos grandes feitos, mas, no dia a dia, quantas coisas, quantas corrupções a gente fazemos no dia a dia, ao fazer uma chantagem com um filho, ao sermos conosco mesmo, conosco. Às vezes, a corrupção a gente faz conosco. Então, essa conquista do caminho da porta estreita, ela vem principalmente do auto-amor. Porque se a gente não se amar, se nós não buscarmos cuidar da criança que tem aqui dentro, ainda infantilizado, ainda que não compreende tudo que deveria compreender, se a gente não cuidar dessa criança, se a gente não cuidar desse jovem que mora aqui dentro também, desse adulto que mora aqui dentro também, e todas essas criaturas que estão dentro de nós e conosco, e que somos nós, crianças feridas, adultos machucados, se nós não cuidarmos dessa criança, desse adulto, desse adolescente, que todos nós carregamos ainda, nós não saberemos cuidar do outro, na plenitude de que Jesus espera de nós. Então, a porta estreita, o caminho da porta estreita, ela passa, literalmente, o caminho do auto-amor, do autoconhecimento, da autoanálise, do onde estão as minhas dores. Por que uma coisa tão pequenina ainda cai em mim de uma forma tão grande? Ao destrincharmos essas dores e essas carências e tudo que a gente carrega conosco, nós vamos deixando que essas carências
nos puxem pelos caminhos da porta larga, pelos caminhos da matéria. Porque quando a gente está carente, normalmente a gente busca na comida, nos vícios, em tudo que a matéria pode oferecer, me foge a palavra, a compensação. A gente procura tapar os nossos buracos com algo palpável, com algo material. E não é por aí. Esse tapar buracos já não vale mais para nós que descobrimos os caminhos do Cristo. Hoje, o empenho é para que a gente mergulhe nesses buracos, não como um cego, como alguém que mergulha no mar sem saber nadar. Não, com conhecimento de causa, buscando a ajuda que nos é concedida a todo momento pelo alto. Mas, para isso, nós temos que trabalhar uma coisa muito, muito simples e muito grandiosa que norteia a nossa vida: os nossos pensamentos. Tudo começa no nosso campo mental, na nossa casa mental. Se a gente trabalha para ter bons pensamentos, para seguir bons preceitos sobre a vigilância, sobre a oração, com certeza, meus irmãos, nós eu tenho certeza que nós estamos trilhando o caminho da porta estreita. Só de estarmos aqui buscando conhecer um pouco mais, buscando entender essas tantas pontes que Jesus deixou para nós seguirmos, cada um na sua condição ainda. O ensinamento para que a gente possa ter condições de vestir a veste nupcial. Essa veste, nós estamos construindo ela, nós é que estamos tecendo essa veste. A máquina de costura está nas nossas mãos, de cada um individualmente. Nós não vamos poder comprar essa veste na loja, ali na esquina, não. A máquina está aqui, a máquina está aqui no coração. Então, são nesses lugares que nós vamos construir, que nós vamos confeccionar a nossa veste espiritual. Todos nós estamos convidados para o banquete, mas nem todos nós poderemos entrar, nem todos nós poderemos nos sentar à mesa e desfrutar do banquete. Somente aqueles que tiverem conseguido tecer a sua veste nupcial, construir as virtudes do seu coração. E essas virtudes nós não vamos nem tomar conhecimento que temos, porque elas vão ser tão naturais em nós, tão naturais, que elas vão ser tão espontâneas que a gente não vai perceber. Enquanto nós falarmos, mas eu sou muito legal, né? Eu sou muito boazinha. Não é ainda. Não é. Pode parar, porque não é. Só o dia que nós fizermos qualquer ato sem colocarmos confete em nós, ou pensarmos algo de retribuição, não precisa explicar muito, é o dia que nós não percebermos mais que temos aquela virtude, mas já adquirimos. Aí sim, nós estaremos construindo verdadeiramente essa veste, porque a veste nupcial, o bordado dessa veste, são as nossas virtudes. A beleza dessa veste ela é revestida pelas nossas virtudes. Então, ninguém pode comprar, e nenhum ladrão pode roubar. A ferrugem também não vai corroer as nossas vestes. Mas nós estamos construindo essas vestes aos poucos, ainda trôpegos, mas vamos chegar lá, com certeza absoluta. Então, essa cura que a gente busca a todo momento, né, quando a gente está sozinho no nosso cantinho, lá no nosso quarto, quando não tem ninguém em casa, que aquela dorzinha ainda bate no nosso coração, daquela imperfeição que a gente ainda sabe, que está tão latente em nós. Como eu me peguei um dia desse, conversando com Deus, falando, meu Deus, eu sei
Porque, às vezes, eu ainda jogo uma farpinha, sabe como? Eu ainda jogo aquela farpa assim, ainda espeto, mesmo não querendo espetar, mesmo não querendo espetar. Então, quando você se pega fazendo isso, você percebe o quão, não é longe, mas o quanto ainda você tem que trabalhar para que esse caminho, para que você acelere um pouco esse caminho de encontro da porta estreita. Então, é para a gente conseguir amar o próximo como a nós mesmos, só com o alto amor. Não tem outro caminho. Então, Jesus vai concluir a sua fala sobre os caminhos indo mais fundo, no caminho estreito. No versículo 13, ele nos diz o seguinte, e no versículo 14, e por que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Olha só que coisa mais interessante. E por que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem? Mateus capítulo 6, versículo 14. Quem quer abrir mão do prazer de comer um pratão de comida deste tamanho, mesmo sabendo que depois daquele pratão de comida, você vai dormir mal, você não vai ficar bem. Eu era uma pessoa muito disciplinada, fazia atividade física regularmente e tal. Com a pandemia, mas eu destrambelhei no doce, meus amigos, que foi uma coisa medonha. Para se ter uma ideia, eu ganhei 15 quilos. 15 quilos, 15. Meu joelho ficou ferrado, assim, tudo ficou descompensado. Agora, eu estou correndo atrás do prejuízo. Então, compensei. É o que ele diz aqui, ó. É porque estreita é a porta e poucos há que encontrem. Por quê? Porque o prazer ainda substitui a nossa busca. Ele substitui. Então, quando a gente come aquele pratão, você fica bem. Você, vai todos os neurônios, fica todo mundo feliz, batendo palma. Mas até que horas? Por quanto tempo vai durar isso? Então, agora eu vou levar. Quanto tempo eu vou levar para restabelecer a minha saúde física? Porque eu não vigiei os meus pensamentos, eu não vigiei os meus buracos nesse período. Porque todos nós que ficamos confinados, todos os sentimentos, todos aqueles nossos, tudo que estava escondidinho, veio à tona. Veio à tona. Os mecanismos divinos que a gente se reencontre são diversos. Tudo que acontece no universo é a nosso favor. Nada está solto, está tudo bem trabalhado, tudo bem encadeado para que a gente possa rever. Mas o que eu fiz? Não. Eu achei que estava muito bem, estou participando mais das reuniões, porque estou em casa, mas não, mas do outro lado eu fui invigilante. E essa invigilância, eu estou falando da comida, mas muitas outras coisas a gente se perde, né? E aí a gente se perde dessa porta estreita que a gente tanto almeja. Então, sabe o que é lindo mesmo nesse estudo? É que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim se não for por mim. Quando João nos trouxe isso, e quando a gente tem essas derrapadas, que a gente pensa nessa fala de Jesus, a gente fala, opa, vou segurar na mão dele de novo, porque a minha vida está nas minhas mãos, mas ele está segurando na minha mão para que eu encontre o caminho dessa vida. Então, esse caminho que Jesus nos convida, ele espera a nossa redenção. Jesus acredita em nós como ninguém. Jesus, ele não quer o nosso sofrimento, ele não quer a nossa punição, ele quer a nossa remissão. Ele quer que a gente brilhe, ele quer que a nossa luz brilhe a vossa luz.
Faça luz onde você chegar, ilumine o caminho daqueles que cruzam o seu caminho, ilumine o caminho da sua família, ilumine aquele irmão que veio contigo como marido, como esposa, como filho, e que te machuca tanto e que te fere tanto. Pense nessas feridas como bálsamo. Veja essas feridas não como feridas que sangram, mas como um movimento que está sendo feito dentro de você para que você encontre a verdadeira felicidade. Porque a gente ainda vê as dores que o outro nos causam, entre aspas, como uma punição. E não é punição. O dia que nós tirarmos do desafio, da dificuldade, a punição, tirar da dificuldade a dificuldade de enfrentá-la, nós vamos entender melhor esse processo educativo que Jesus nos convoca. Então, e Jesus tem uma recompensa para as nossas vidas quando a gente começa a, pelo menos, tentar colocar em prática tudo isso que a gente aprende. A recompensa é a paz na consciência. Quando a gente começa a entender esses caminhos e a trilhar de forma honesta conosco. Eu era uma pessoa, eu confesso a vocês, meus irmãos, estou conhecendo vocês hoje, mas a verdade é sempre a verdade, né? Eu era uma pessoa inquieta. Eu não tinha sossego comigo, a minha mente, ela não parava. Ela, 24 horas por dia, pensando. As minhas dificuldades, ela tomava um vulto enorme, até o dia que eu consegui a paz interior para lidar com as minhas dificuldades. Ah, então você então já pode entrar pela porta estreita. Não, não posso não, não tenho nem condição de entrar. Mas tenho pelo menos a minha cabeça em paz, a paz de espírito que eu não tinha. Claro, a casa espírita, com a sua terapêutica, né, os ensinamentos, os ensinos de Jesus são terapêuticos. Eu aprendi, isso eu aprendi de verdade, eu juro para vocês, meus irmãos, que o mundo, que as pessoas não são culpadas por eu sofrer. A culpa é minha de não saber entender. O dia que eu descobri isso, a paz na minha cabeça foi tanta que hoje eu consigo. Ah, claro, as caraminholas ainda ficam? Pouco, muito pouco. As minhocas são muito menos do que eram. Então, é essa a função do conhecimento que o conhecimento nos traz. É diminuir as minhocas que estão na nossa cabeça, para que a gente possa ter pensamentos mais saudáveis, vibrar de forma mais saudável e, consequentemente, fazer escolhas mais acertadas para a nossa vida. Olha, tudo que eu escrevi aqui, estou saindo completamente do riscado. Então, a gente se pergunta, por que muitos escolhem o caminho espaçoso? Eu já falei disso um pouquinho, né? É porque o caminho espaçoso, o apelo é muito maior. A gente vê o quanto as nossas crianças, eu estou vendo os meus netos, o quanto as nossas crianças estão sofrendo com o apelo da matéria, minha gente. Que crueldade, que crueldade. Pais em vigilantes, eu falo isso para as minhas filhas também, porque no afã, esses jogos, a internet, tudo, esses apelos, as crianças estão perdendo a infância, confinados num ambiente onde só tem jogos, onde só tem internet. Então, e muitos adultos estão indo pelo mesmo caminho. Estou falando de internet, mas os apelos da matéria são muito grandes. A beleza, o culto ao belo, que belo! O belo que vai perecer daqui a pouco. O belo de anos, que daqui a pouco vai se transformar igual. Tive que ir lá, eu estava sem um pozinho. Quando eu olhei aqui, falei, nossa senhora, eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá passar alguma coisa, meus amigos não podem. Então, bobagem, bobagem.
Bobagem. O que conta é a beleza da alma. É aquilo que a gente vai levar para as pessoas e aquilo que a gente vai receber das pessoas. É esse alimento, é um alimentando o outro. E nessa troca, a gente vai se fortalecendo, a gente vai entendendo que o melhor é ser irmão do outro. Essa energia de doar e receber amor, gente, não existe nada, nada, nada semelhante. Esse é a energia do Cristo, é a energia do sublime amor que ele nos convida. Mas para isso, para que a gente possa ter isso de forma continuada, é necessário estarmos sob a disciplina do bem. Se não estivermos sobre a disciplina do bem, orai e vigiai e colocai as suas mãos a serviço. As mãos são a extensão do coração. Se nós podemos falar muito, saber muito, se as nossas mãos não estiverem a serviço do bem, a porta estreita ainda vai ficar longe. A porta estreita ainda vai ficar longe. Então, disciplina do bem, estarmos sobre a disciplina do bem é fundamental para que a gente possa sedimentar as virtudes. Porque quando sob a disciplina do bem, estamos sob a energia do cosmos, a energia de Deus, a energia sublime do amor de Deus. A gente se conecta. Tanto que agora nós estamos voltando às reuniões presenciais, os trabalhos presenciais. Gente, é diferente. Virtual é muito prático, é muito cômodo, mas nada substitui o corpo a corpo, estar perto do outro, sentir a vibração do outro, trocar a energia com o outro. Não tem nada que pague. Sozinhos, nós somos um. E juntos, nós somos muitos. Nós formamos uma força que vai nos retroalimentando, com certeza. Então, o caminho largo é o caminho do apelo do mundo. É o mais fácil de ser seguido, né? É o mais fácil de ser encontrado. Então, Jesus nos deu uma outra ponte para que nós pudéssemos, dentre tantos, né, que ele nos disse, ele nos trouxe em Mateus, no capítulo 16, versículo 24, ele nos trouxe o seguinte: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pelos caminhos de Jesus, nós encontraremos a verdadeira vida. Porque, porquanto, que benefício terá o homem se ganhar o mundo inteiro e a sua alma sofrer perda? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem está para vir na glória do seu Pai, com os seus anjos. Então, restituirá a cada um segundo as suas obras. Vos digo que alguns dos que estão em pé aqui não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo do seu reino. Nós já vimos. Jesus já veio nos mostrar o caminho. Nós já vimos, não tem mais desculpa, não. Então, agora as nossas escolhas são conscientes. Não temos mais desculpa, gente. E aí, quando a gente escorrega, o coração fica mais pequenininho, mais apertado, porque a gente conhece. Muito se pedirá a quem muito foi dado. E não é Jesus que vai pedir, não, é a nossa consciência. É ela que nos cobra. Não é Deus, não é ninguém, não. Somos nós, a nossa consciência que nos cobra. Muito se pedirá, é a nossa consciência que vai nos pedir, que vai nos cobrar. Que Jesus não nos cobra nada.
Deus não nos cobra nada, Ele só nos espera. Ele só nos aguarda. Por isso que para a gente conquistar a Porta Estreita, nós temos que aguardar também aqueles que a gente acha que estão na retaguarda. A dinâmica é a mesma, não é? Então, a disciplina tem a Patrícia que gosta de usar essa frase, que a disciplina antecede a espontaneidade, é uma frase de Emmanuel. Então, a disciplina, até que sejamos criaturas espontâneas nas nossas virtudes, nas nossas emanações do bem, nós precisamos estar sob a disciplina, sobre o comando da disciplina. Porque aí nós vamos escorregar, mas rapidamente a gente vai retornar ao caminho. Porque se a gente está sobre, olha quantos caminhos, sobre a disciplina do bem, com vigilância, orando para não cair em tentação, porque elas vão vir a todo momento, renunciando. A renúncia é uma coisa muito importante, minha gente. Vocês acham que eu não estou de dieta tem um tempão, mas eu sou alucinada por doce. Pena que eu não estou doida para cair de boca numa torta de chocolate, uma mousse de chocolate. Ontem eu passei um dia, nós estudamos ontem, eu falei, gente, pelo amor, orem por mim, porque eu estou alucinada por um doce. Mas a disciplina antecede a espontaneidade. Espontaneamente eu comeria uma torta. Mas não posso. Então, é isso. Para que essa espontaneidade das nossas virtudes sobressaia, sem que a gente perceba, é necessário que a gente tenha disciplina ainda na nossa vida. Sem ela, é muito difícil a gente ficar firme no caminho reto. Muito difícil. Então, para que a gente se fortaleça no caminho estreito, para que possamos entrar pela porta estreita, precisamos cultivar uma intimidade com Jesus. Essa intimidade com Jesus, gente, a gente tem que saber que ele não está distante de nós, ele não é uma pessoa inatingível, um ser inatingível, como a gente acreditava. Mas eu estou tão longe. Vou pedir os benfeitores aqui. Claro, a gente tem que passar pelos intercessores, né? Mas Jesus está aqui, ó, pertinho da gente, perto de mim, perto de cada um de nós, nos dando a mão, nos socorrendo, e a gente tem que criar essa intimidade, essa relação de conversa, de busca, de estar próximos dele. Ele nunca se afasta de nós é que nos afastamos dele. Está na minha hora, Denise? Tá? 7 conto, me conta. Não, fala para mim 7 conto, que aí já estou no final mesmo. 35. Então, já vou finalizar. Então, para a gente ter essas conquistas todas, nós só precisamos nos conhecer melhores. Porque a porta estreita, na verdade, o que é a porta estreita? A porta estreita é o caminho da nossa liberdade enquanto espíritos. A porta estreita é o caminho da nossa libertação. Então, como eu comecei a minha palestra falando de ponte, eu quero terminar também com uma pequena fala sobre sermos ponte. Ser ponte. Pontes são como caminhos. Isso é uma ponte falando, né? Ela está dizendo o que é ser ponte. Pontes são como caminhos. Estão sempre atravessando nossa caminhada, sendo suporte seguro, garantia de bem-estar do outro lado. Como as pontes, existem pessoas que proporcionam o momento dessa travessia. Pessoas que, ao se fazerem ponte, orientam no caminho, acendem luz, estimulam a coragem, propagam o perdão. Necessário é passar sobre as pontes. O momento de só observá-la pode até existir durante algum tempo, mas haverá um instante da travessia.
E o movimento de deixar a bagagem se tornar mais leve e dar asas aos pés. A ponte dizendo: que eu seja a ponte para ti, que eu esteja sobre o rio, sobre o cauteloso rio onde passas, que eu seja a ponte quando as águas estiverem agitadas, que eu seja a ponte quando o rio estiver cantando, que eu seja a ponte quando o rio se tornar sereno, que eu seja a ponte mesmo quando quiseres apenas estar sobre a ponte, olhar em volta, ver os dois lados da margem. Que eu seja a ponte alta, a fim de lhe mostrar que existe vida atrás da montanha. Que eu seja a ponte que irá conduzir-te ao outro lado. Se houver balanço, não se aflija, estarei firme em sólidas rochas. Se sentires medo, olhe adiante. Ainda estarei lá, no final da ponte, esperando que chegues com segurança. E ao atravessar, não hesite em olhar para trás. E lembre-se, o passado é referência e não permanência. O futuro é a meta. Em mim, outros passarão. E para você, novos caminhos irão surgir. Muito obrigado, meus irmãos. Boa noite. Que Jesus nos abençoe. Obrigada por me ouvirem. Obrigado, minha amiga Antônia. Ótima palestra. Realmente você deixou conosco muito material para a gente refletir. Então, que todos nós possamos, sim, nos tornarmos pontes para atravessarmos todos os rios, caudalosos ou não, que surgirem na nossa caminhada. Muito obrigado, que Deus te abençoe e com certeza Amém. Voltaremos a nos encontrar aqui nessa casa, na casa de Francisco, várias vezes, se assim você desejar, tá bom? Então, meus irmãos, antes de encerrarmos a nossa palestra, vamos lembrar a todos do aviso que eu mandei para vocês, do nosso evento que vai acontecer. Eu até vou pedir a Denise para passar para você o cartazinho, né? Que nós vamos ter uma palestra dia 28 de agosto, domingo, às 10 horas da manhã, que vai tratar da questão das redes sociais, da dependência digital, que inclusive a Antônia falou sobre isso, sobre a questão das crianças, né? As crianças muito ligadas às questões da internet. Então, no dia 21 de agosto, às 10 horas da manhã, a nossa amiga Érica vai conversar conosco, vai fazer um trabalho muito bonito. A Érica tem essa capacidade de passar essa mensagem de maneira muito delicada, né? E o tema muito importante para todos nós, que é a questão da dependência digital e também a questão das redes sociais no nosso dia a dia. Então, Denise, por favor, depois você passa, tá? Para a Antônia divulgar e nós depois mandamos o link. É o impacto da dependência digital e das redes sociais no nosso dia a dia, dia 21 de agosto, domingo, às 10 horas da manhã. Um tema muito importante também para nós que estamos buscando a porta estreita. Então, para encerrarmos a nossa reunião de hoje, eu vou pedir para a nossa irmã Denise fazer a nossa prece de agradecimento.